Ok, amigos, então vamos nós ao nosso papo de hoje sobre ufologia. Vou até dar uma pausa aqui na música de fundo para evitar atrapalhar, né? Porque as conexões, como sabemos, às vezes internet, o som, pode atrapalhar um pouco. Boa noite, mais uma vez. Sempre estou falando boa noite, porque sempre está chegando gente nova, né? Então é muito legal que chegue mesmo gente nova. Eu agradeço, porque o espaço é para a gente, o espaço é nosso, para quem quer conversar sobre algo um pouquinho diferente do dia a dia, né? Quem quer sair um pouco das notícias maravilhosas, daquelas que a gente torce e sai sangue no jornal, temos essa opção à noite, porque nós precisamos mudar realmente a nossa conduta, precisamos mudar a nossa mente em vários aspectos. E a evolução humana está aí para isso. Tudo é possível, tudo está à nossa disposição. E o mundo se fez como está hoje porque escolhemos. Para uns está bom, para outros maravilhoso. Mas, pelo que estamos vendo, para muita gente, não está tão legal assim. Então, é hora de mudar. E para mudar, a gente precisa entender. E a questão UFO, né, a questão ufológica, eu sempre coloco. Esse é o próximo passo da humanidade. É a partir da conexão, do contato definitivo, que nós poderemos mudar. Porém, ao mesmo tempo, vem uma questão. Quem realmente quer e quem realmente está preparado para essa mudança? Então, nós falamos, legal, eu gosto desse assunto. E sempre cito aqui, né, nos outros dias que falamos sobre ufologia, muita gente quer, ou melhor, diz que quer, mas na hora que a nave desce, sai todo mundo correndo. Como as experiências que eu já relatei para vocês, com vários palestrantes, pessoas contatadas, né? Inclusive no Brasil, fora do Brasil, sempre acontece o mesmo fato. Laércio Fonseca, com o Antônio Maranhão, com o pessoal lá do Amazonas, que agora fugiu o nome deles, na época lá também do Projeto Prato, sempre ocorreu o quê? Uma pessoa fala, tá bom, você quer ver? Você quer ver? Então reúne um grupo, 10, 12, 15, 30 pessoas, no caso com Laércio Fonseca foram quase 40 pessoas, então tá bom, vamos lá. Dia, horário marcado, reunião, todo mundo fazendo vigília lá no alto da montanha, afastado da cidade. Na hora que a luz chega, fica 2, 3, o resto sai correndo. Então, como é que faz, né? Cadê o nosso querer? Cadê a nossa real vontade de se inteirar desse tema? É só intelecto? É só na cabeça? É só para bater papo? Isso não resolve. Assim como não resolve bater papo com praticamente nada. Bater papo é uma terapia, uma descontração, mas para a evolução, para que ocorra a evolução, para que realmente nós possamos mudar paradigmas, mudar até mesmo DNA, que é possível mudar DNA com informação, com luz, com som, para que isso ocorra, você precisa estar disposto a ir mais a fundo. Estar disposto a ir mais além. E esse é o nosso dilema. É isso que pega hoje. Eu até ouso dizer que não importa tanto o que vai acontecer, não importa tanto se os ETs são bons, se os ETs são maus, se existem bons e maus ao mesmo tempo, se eles já estão aqui, se eles não estão aqui, se toda essa conversa que está na internet, nos grupos, nada disso, no fundo, realmente importa. Porque tudo pode ser verdade. A partir do momento que tudo existe, nada pode ser criado, tá? Isso é importante. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Há esse texto aí no link download, tá? Caso alguém
queira saber sobre esse texto, não clique no download lá em cima da página, na mesma página que está aberta, abra uma página nova, senão vai parar a programação. Lá tem um texto chamado Tudo Existe. Vocês já leram esse texto? Esse texto eu provo que tudo, absolutamente tudo existe. Não tem como não existir. Tá? Não é da forma como nós depois podemos deturpar, como nós podemos alterar, mas da forma inicial, para que haja uma conversa sobre um tema, porque aquilo, em primeira instância, existiu. A mente não consegue forjar aquilo que ela não vê, aquilo que não existe. Por isso eu pergunto, você já usou o seu processador de quarks cúbico fractal? Aí na rádio, quem está ouvindo aí, me responde. Você já usou o processador de quarks cúbico fractal? Sim? Alguém já usou esse processador? Quem poderia me responder? Quem poderia colocar aí no chat? Você já usou o processador de quarks cúbico fractal? Nem sei o que é isso. Tem alguns respondendo. Estou acompanhando o chat, tá? Tem hora que eu consigo acompanhar. Não. E quem já viu um splint? Tá, o splint. Quem já viu um splint? Fala para mim, por favor. Quem já viu o splint? Primeiro explique o que é. Não vou explicar o que é. Você já usou o processador cúbico fractal? Você já viu um splint? Sim ou não? Por enquanto é só isso. Se sim, sim. Se sim, não. Sem pergunta. Sim ou não? Estou acompanhando. Não. Isso. Nós temos que ser direto, né? Nossa mente gosta de dar volta. A nossa mente gosta de ir para baixo, de ir para cima. Celso está de pegadinha comigo hoje. É uma pegadinha, mas é uma pegadinha muito inteligente. Tá? É muito inteligente. O que acontece é o seguinte: processador de quarks cúbico fractal e splint não existe. Entenderam? Isso eu inventei. É uma invenção minha que é para justamente fazer você pensar. Se existisse algo, se você tivesse uma referência, é porque existiu. Entendeu? É porque você já viu, é porque simplesmente aquilo tem uma referência. Mas quando a mente não tem referência, você não tem a menor ideia do que é. Por isso que tudo existe. Se alguém fala tal coisa, é porque alguém viu aquilo em primeira instância. Depois você pode pintar, adulterar, mudar, pintar de roxo, vermelho, azul, botar 2 chifres, 3 chifres, tirar o que for. Mas precisa existir o primeiro para continuar. Então, meus amigos, sim, existe disco voador, sim, existe fantasma, sim, existe tudo o que se fala. O homem depois pode mudar, tá? Ele pode inventar em cima, ok? Ele pode inventar em cima, aí já é uma criação. Mas para ele inventar em cima, ele precisa da base. Não existe como ele inventar uma coisa que não existe, entendeu? O nosso cérebro ele não cria absolutamente nada se não tiver uma base. Então, se você não sabe o que é, simplesmente você ignora. Isso é mecânica quântica. Isso faz parte do estudo da mecânica quântica. Então, meus amigos, baixem esse texto depois. Tem aí no download, na página lá de cima. Isso eu levo para as minhas palestras, para os workshops, né? E é muito interessante quando a gente começa a pensar dessa forma. É muito simples, é uma pegadinha muito simples, mas que faz com que você realmente entenda que tudo existe. Lembrando que o homem pode alterar depois, mas ele vai alterar já baseado num primeiro ponto, num primeiro passo. Aí você pode inventar qualquer coisa. Ok? Então, não há possibilidade de não existir disco voador, porque se nunca ninguém visse um disco voador, nunca ninguém ia falar sobre disco voador. Porque a mente não acessa, ela não inventa, ela só pode mudar, alterar. Mas ela não consegue criar porque é um processador.
Por isso que você nunca usou o processador de Quarkus cúbico fractal no seu computador, porque ele nem existe e você nem sabia da não existência dele até eu comentar. Isso é muito simples, mas é muito sério. Conseguiram entender isso? Conseguiram captar essa dica? Isso podem usar como base para tudo. E aí você pode até falar com qualquer pessoa. Pensa. Não adianta desmentir, não adianta falar que não existe, porque a partir do momento que foi concebido uma ideia inicial, aquilo existe. Pode não ser da forma que estão falando, mas existe. Tá? Existe e não tem como fugir disso. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Mas antes, o vídeo da May, né, que foi feito para a May, do aniversário dela ontem, está aí em cima, o vídeo inteiro. Então, bem acima do chat, está o vídeo com todas as homenagens a May que foram feitas. Tá, ok? Para quem está chegando hoje, eu quero informar o seguinte. A Rádio da Terra é uma rádio nova, passou por um processo de um mês, né, como rádio experimental, e foi tão calorosa a receptividade, foi tão gostoso encontrar essas pessoas, que nós acabamos aqui formando praticamente uma família virtual. A maioria não se conhece presencialmente, mas criou-se uma energia tão gostosa de amizade real, de respeito mútuo, porque eu sempre falava sobre isso no início e vou continuar falando isso até não aguentar mais. Criou-se esse ambiente que fizeram até uma homenagem para aniversariante, mais pessoas também fizeram, mas a gente acabou não conseguindo entender, né? Ou melhor, saber de tudo isso. E a May, como é uma figura que está aí o tempo todo agitando todo mundo, ela recebeu essa super homenagem organizada pela Benê. Então, obrigado a todos que participaram. É com um grande carinho e é uma alegria para mim ver essa manifestação de vocês num ambiente, né, em que praticamente ninguém conhece ninguém. E para você, eu também deixo a mensagem, você que eu digo quem está chegando agora, tá? Um dos objetivos da criação dessa rádio foi porque eu tenho visto, né, sites, grupos, aí, redes sociais, Facebook, grupos com 500, 300, 1.000, 10.000 pessoas. E você posta lá algo, de vez em quando aparece um grupo lá, eu vi um grupo grande esses dias, acho que tinha 6.000 pessoas, ou algo perto disso. Ninguém posta. E quando alguém posta, ninguém comenta. Ou então, no máximo, um curtir. Aí você pergunta, nossa, mas o que você gostou do vídeo? A pessoa fala, nossa, eu não assisti direito. Ou seja, nós criamos uma base de rede social fria, virou um mural de você postar, né? Mesma coisa de você chegar nesses murais que tem em shopping, que tem em padaria e que tem em bar, né? Às vezes no ADC das empresas, vendo isso, vendo aquilo, né? Compro, faço, ofereço. Então o Facebook virou isso. Ninguém continua um assunto sério num determinado momento. Os grupos estão vazios, eu posso percorrer 10, 20, 30, eu até comecei a entrar em vários aqui só para analisar, e a mesma coisa o tempo todo. Ninguém quer se predispor a estudar. As pessoas entram para dar risada, ótimo, dar risada é terapia, maravilha, mas normalmente fica só nisso. Entram para dar risada, não aprofundam o tema, todo mundo desconfia de todo mundo, claro, hoje em dia está assim mesmo, né? Mas ninguém para com respeito para falar, não, vamos ver o que é isso. Se essa informação realmente traz algo evolutivo para nós, se isso realmente tem uma base, e sem xingar o outro, porque eu já vi também muitas pessoas postam um vídeo lá, às vezes a pessoa está começando, né? Ela está começando a conhecer vídeo, começando a conhecer ufologia ou qualquer outro assunto, e aí de repente chegam e falam, você não sabe não, que esse vídeo é fake, que isso já foi analisado, blá, 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 blá. E xingando. Ou seja, claro, a pessoa, se ela postou, normalmente ela não sabe.
né? Então nós temos que ter o bom senso, nós temos que chegar e conversar. Puxa, ô fulano de tal, olha, eu já vi que nesse vídeo aí tem um estudo que foi provado que essa imagem foi forjada, que é outra sacanagem também, falando o português aqui, né, bem claro. As pessoas fazem de propósito para bagunçar a coisa. Então, a partir do momento que tem uma pessoa que se predispõe a isso, já vira bagunça. Não deveria haver essas postagens propositais para enganar. Não deveria haver isso. A coisa está tão sem uma realidade, sem um propósito, que hoje em dia está todo mundo brincando. Tudo está brincando, né? Todos estão brincando. E a nossa realidade? Então, uma das chamadas mais sérias para a Rádio da Terra, apesar de tudo que está aqui, as pessoas, né, o contato, vocês estão percebendo, para quem está chegando hoje, que a turma aí é bem animada, bem unida, né, em tão pouco tempo. Parabeniza vocês, dá boas-vindas, e tudo isso é espontâneo, viu? É super espontâneo mesmo. Mas, além disso, nós temos um espaço aqui muito sério. Aqui não há nenhum mestre, aqui não há ninguém que é o bam de absolutamente nada, mas aqui há muitas pessoas que querem aprender, compartilhar, e se tiver algo para passar que seja bom, que passe também. Aqui nós estudamos, nós queremos a evolução. E há um projeto que, com o tempo, eu vou falar sobre esse projeto para vocês. Há muita coisa para fazer, sim. E digo mais, os nossos irmãos extraterrestres querem muita coisa. Querem que a gente faça muita coisa e muito rápido. Porque nós já demoramos muito, já brincamos muito. Mas, de uma maneira geral, não estamos ainda preparados. E a Rádio da Terra pode ter certeza que é e será um canal de comunicação com esses nossos irmãos. Sempre de uma forma sutil, sempre de algum jeito eles vão trazer informação para nós. Da maneira correta. Não da maneira que querem dizer por aí. Da maneira correta. E a maneira correta sempre tem a base no respeito. Sempre tem a base no amor. Pode ter certeza disso. Para a linha evolutiva. Ok? Para o lado evolutivo. Existe outro lado? Existe, que é a falta da consciência. Mas nós vamos trabalhar aqui sempre que possível, óbvio, né? Porque, como acontece de tudo, às vezes até mesmo a gente pode cair aqui em algo estranho, mas faz parte do nosso aprendizado. Então eu vou passar muitas informações com o tempo relacionado a essa nossa missão, Rádio da Terra, e cada um daqueles que estão ou que está aqui conectado. Pode ter certeza que muita coisa legal vai acontecer. Tenho aí a sugestão do Walter, deixa eu ver se foi o Walter mesmo, que é o Walter, falar sobre Nibiru, né? Nibiru ou Nibiru, tem as duas formas de falar, e Hercólobos. Será que isso realmente é algo real? A partir do texto que eu passei, né? Tudo existe, então é real. Alguma coisa disso tudo, com certeza, é real. E eu vou dar algumas versões sobre Hercólobos, ou Planeta X, ou Nibiru, tá? Para vocês. Eu vou passar sobre isso. E aqui a Sandra também pediu para lembrar sobre o veículo que eu andei. Ah, sim. Então eu vou falar algumas coisas aqui hoje que eu falei em público somente no grupo de estudos, que é um grupo super, que ficou super fechado durante alguns anos aqui em Guaratinguetá. Eu comentei somente nesse grupo alguns detalhes da minha vida em relação a extraterrestre. Então, vou falar isso com vocês já já. Continuando, vi que tem mais pessoas novas chegando. Boa noite a quem está aqui pela primeira vez. Hoje à noite, o tema de toda quarta, né? Eu ia falar terça. De toda quarta é ufologia,
tecnologia, tudo que tem a ver com espaço, evolução, extraterrestres. É um tema que nós gostamos de conversar, então a quarta-feira é destinado a isso. Peço para que você olhe o site, veja a programação, tem descrito aí, né, os dias e os horários que a rádio funciona, e seja sempre bem-vindo. Converse aí no chat com as pessoas, deixe a sua opinião, a cidade onde você está. Espero que você goste desse espaço que estamos criando. Hoje também recebi a sugestão de falar sobre Nibiru e Hercólobos. O Walter deixou a sugestão. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente, tá, Walter? Eu quero passar aqui mais um recado, que é o seguinte. Bem aí abaixo do chat tem um linkzinho que eu coloquei hoje, Grupo Rádio da Terra. É que nós criamos o grupo, né, a pedidos. Criei hoje o grupo Rádio da Terra, que você pode entrar nesse grupo. Obviamente é só para ouvintes, tá? Não adianta você convidar uma pessoa de fora que esteja chegando agora e não ouviu a rádio ainda, ela vai ficar talvez meio perdida com a dinâmica, né? Nós acabamos tendo uma dinâmica aqui muito interessante. Então, convidar realmente quem está ouvindo. Se eu esqueci de alguém, porque não deu para eu convidar todos ainda, coloquem lá, por gentileza. Se você ainda não entrou, é só clicar aí, Grupo Rádio da Terra, que você vai entrar no grupo. Depois, obviamente, precisa da aprovação, você vai ser aprovado rapidinho. Deixa eu ver aqui quem está chegando pela primeira vez que eu consigo. Então, temos a Valquíria de Bortoli. É isso mesmo? Bortoli. Ela é de São Paulo. Isso, São Paulo, capital. A Gnominha está aí hoje também. 2 Valquírias, hein? A Gnominha resolveu aparecer no chat hoje, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Ela saiu lá do reino encantado da floresta para prestigiar. Temos também o Enael Pires. Boa noite, Enael. Primeira vez que eu estou vendo você aqui. Se não me desculpa, tá? Porque nem sempre eu consigo ver todo mundo. Temos a Eunice Miranda. Boa noite, Eunice. Pedro Fernandes. O Camanducaia apareceu hoje de novo. Salve, Camanducaia. Depois entra lá na Rádio da Terra, quem quiser, tá? Todos é aberto para quem gosta e curte ouvir a nossa rádio. Tem mais alguém aí, gente? Me ajuda se tem mais alguém novo que eu não estou conseguindo acessar aqui, né? Todo mundo? Eu acho que não, acho que são esses, né? Então, se tiver, depois dá um oi, por gentileza. Liana. Liliana Ferlin. Olá, Liliana, boa noite. Já colocou a cidade onde você está, querida? Coloca aí pra gente, tá? Deixa eu ver aqui mais. Liliana, Walter Luiz. Não, o Walter já está aí, Walter. Obrigado pelo toque. Foi ele que passou a dica de falarmos hoje sobre Hercólobos, planeta X ou Nibiru. Entrou também um Marino. Sim, o Marino, eu vi ele no início, não sei se ele está por aí ainda. Até mesmo o Marino se dispôs a semana que vem bater um papo com a gente sobre regressão. Ele trabalha com regressão, então na terça-feira, que é dia de falarmos sobre saúde natural, né, e afins, então conversaremos um pouco com o Marino sobre regressão. A página do grupo, né, da Rádio Terra, você pode enviar as dicas. Lembra que ontem a Karina falou sobre dicas? Então, se você tem dicas de saúde que funcionam para você e que possam funcionar para nós também, escreve, né, um pequeno arquivo em PDF ou digita diretamente lá na Rádio da Terra, né, no grupo, e passa para a gente, para que todos possam usufruir desse arquivo, todas as dicas. Então, Marino Tadeu. É isso aí, Marino Tadeu. Legal, Francisco. Obrigado pelo aviso. Então, sejam todos bem-vindos. Aos pouquinhos eu vou explicando, né? Sempre estou explicando o objetivo da Rádio da Terra para as pessoas. Falei um pouco no início, mas mais tarde eu falo novamente. Quem tiver interesse em saber mais, pode comentar.
Então, vou ler aqui. Francisco, em sua opinião, qual seria o principal motivo e objetivo dos nossos irmãos maiores em relação a nós? E o Giovanni colocou Merkabah, né? Reiplan. E a Adriana, falar sobre a fumacinha. A fumacinha eu não vou falar hoje. A fumacinha eu vou falar amanhã, porque amanhã é dia de espiritualidade em geral, de efeitos metafísicos, de tudo que envolve espiritualidade, conhecimentos filosóficos e além. Então, como isso está ligado diretamente a essa fumacinha, então fica para amanhã, para a gente não misturar hoje, que o dia é sobre ufologia. Para quem não sabe o que é a fumacinha, amanhã eu vou explicar, tá? Não vou entrar hoje, mas tem aí, eu mandei para algumas pessoas que participaram do workshop comigo em Santo André, né? São Paulo, Santo André. As pessoas que participaram do workshop viram na foto um efeito, e esse efeito que eu vou comentar mais amanhã. E vamos falar agora do que eu prometi ontem. O veículo, o carro. E depois eu comento sobre Nibiru. O que acontece é o seguinte. Certa vez, se você está chegando hoje, não estranhe. As pessoas que aqui estão já acabaram me conhecendo um pouquinho mais. E eu comento somente aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu deixo de lado. O que eu não sei, eu pesquiso. O que eu não sei, eu coloco. Olha, talvez seja isso. Tá? Eu não vou afirmar algo que eu desconheço. Essa é uma prática minha, de minha vida. Eu sou assim. Até mesmo sobre medicina natural. E olha que eu estudo isso há mais de 30 anos. Quando eu não sei, simplesmente eu digo, não sei. E o que nós vamos falar hoje é sobre assuntos diferentes, né, do cotidiano. Então, fica a seu critério acreditar ou não. Só que é baseado naquilo que eu vivi, baseado nas minhas experiências. Um detalhe, eu coloquei lá no grupo as fotos do encontro com o Antônio Maranhão. Então, no grupo da Rádio da Terra, existem as fotos do encontro com o Antônio Maranhão. E vocês vão ver lá a linguagem, né, os escritos que ele aprendeu, segundo ele, tá? Segundo ele colocando isso, que ele aprendeu com os extraterrestres. E quem não conhece a história do Antônio Maranhão, de repente me lembra na quarta-feira que vem, que aí eu faço um resumo da história dele, faço um resumo daquelas imagens, explico para vocês um pouco sobre as imagens que tem aí no grupo, tá? Que eu postei hoje. A gente conversa um pouquinho sobre isso a semana que vem. Mas vamos voltar aqui ao caso. Eu andei em 2 veículos, que serão os carros do futuro para nós, porém já existem em outros lugares. Um deles foi em Marte. Isso mesmo, em Marte. Saí de uma reunião do subsolo de Marte. Exatamente como se fosse um túnel de metrô. A vida em Marte é totalmente, hoje, debaixo da Terra. Quando lá estive, e eu tenho que dizer que eu não sei o porquê lá estive, me chamaram, eu fui, atendi o chamado, mas apagaram da minha mente o motivo da reunião. Então eu não sei. Eu sinto, mas eu não posso afirmar. Mas eu vou contar o que eu lembro. Tá? Saí desse subterrâneo, a escada rolante, diferente, obviamente, das nossas, mas a escada rolante, ou seja, a nossa tecnologia de escada rolante não é nossa. Tudo isso é copiado. Nós achamos que criamos coisas aqui, mas nós copiamos. Tudo é copiado. Então, depois que eu saí dessa escada rolante, cheguei na superfície. O que eu vi? Era noite. Eu não sei dizer se lá existe dia como aqui,
mas era uma noite que ao mesmo tempo dava para ver tudo. Era iluminado, como se fosse uma luz artificial, mas você não vê a origem dessa luz. É tudo iluminado. Você enxerga tudo, não tem escuridão, você sabe que é noite, porque é como se fosse andando à noite numa rua iluminada, mas não existe a fonte da luz. Não existe, por exemplo, a lâmpada. Simplesmente está claro. É uma tecnologia que nós ainda não conhecemos. Mas, olha só que interessante, e é aí que a gente começa a linkar, né, a fazer as conexões. Quem já leu o livro de Lobsang Rampa, A Caverna dos Antigos? Quem já leu esse livro? Se você não leu, leia. É show esse livro. E você vai ver que nesse livro, num determinado momento, ele entra, né, eu não vou contar o livro, ele entra na caverna, descobre lá naves, e ele relata que lá dentro está iluminado, mas não dá para ver a fonte dessa luz. Interessante, né? Então, tudo isso, a gente acaba fazendo essas conexões e vê que são reais. Mas vamos continuar. Então, olha que interessante. Subi, né, cheguei na superfície e havia uma estrada mais ou menos parecida com estrada de carro, né, uma rua, e ao mesmo tempo havia calçada. E dava para você escolher. Eram duas calçadas. Se você anda ou se você vai na calçada rolante. Então, você sai da escada rolante e pode também escolher a calçada rolante. Então, lá você escolhe se você quer andar, caminhar com seus pés, ou se você quer andar nessa calçada rolante. Simplesmente você fica de pé e ela vai te levando. Mas aí eu quis mais, né? Eu quis entender o que era uma coisa que estava chegando ao longe, na rua. Então eu fiquei esperando. Imagine um cubo, tá? Um quadrado, mais ou menos, deixa eu lembrar aqui, um quadrado de mais ou menos 4 por 4 metros, tá? 4 a 5 metros. Imagina isso, uma sala, tá? Imagina a sua sala aí nesse momento. A maioria das salas tem, né, nessa proporção 4 por 4, 5 por 5. Consegue imaginar esse tamanho da sua sala? E dessa altura também, de aproximadamente 3 metros, tá? Então, 4 por 4 por 3, 4 por 4 por 4, algo em torno disso, só para você ter uma referência. Veio vindo uma caixa, esse quadrado, na rua. Veio se locomovendo levitantemente, ou seja, ele não rastejava, mas era baixinho. Quase você não conseguia ver a altura, né, do chão. Ele rastejava, então chegava na sua frente, abriu uma porta, você entrava, no caso eu entrei, e aquilo ali era o carro. Era uma sala, quarto, carro. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque ele sabe onde você deve ir e para onde você vai, ele simplesmente te leva. E você não precisa se preocupar com dirigir, não precisa se preocupar com direção, no máximo informar alguma coisa que você queira a mais, e você deita, você senta, você come, você faz o que você quiser. É um quarto que caminha. E aí? Curtiram essa experiência? Espero que sim. É interessante demais, é muito real, por isso que eu sempre falo para as pessoas, nós estamos atrasados demais aqui ainda. Vou deixar tocar mais uma música e volto para contar sobre o outro carro que eu andei e mais assuntos. Vamos responder aqui a pergunta. Karina, se os 144 mil, esses vão voltar para planetas de origem. Gente, eu tenho tanta coisa linda para falar sobre isso, que a gente precisava fazer uma reunião ao vivo na Rádio
pouco tempo para a gente falar sobre todas essas teorias de fim do mundo. Eu só tenho coisas maravilhosas para falar, não tenho nada catastrófico, nada desastroso, mesmo ocorrendo catástrofes e desastres. Eu tenho uma forma, não é minha, é o que eu senti, viu, Sandra? Você perguntou, né? E o que eu não lembro, mas eu senti da reunião? Exatamente isso. Existem formas e formas de entender, e que também tem a ver com o tempo. O que eu aprendi nessa ida? Veja bem, aqui, lá, e seja onde for, é tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é o estado de vibração. Mas fisicamente, aqui em Marte, a princípio é tudo igual, a parte física. Então o que acontece? Se lá você sente o tempo diferente, é porque de alguma forma você é submetido às leis que estão lá. E aqui nós somos submetidos às leis que estão aqui. Mas como pode haver? Você vai para lá, sente uma coisa, você vem para cá, sente outra. A princípio não faria sentido, né? Você percebeu o tempo diferente. Mas faz sim. Quando eu fui para o Japão, eu senti algo indescritível. Quando eu fui para a Espanha, e quando eu viajo para outros países, em cada lugar eu sinto como se eu estivesse em outro planeta. É um sentimento que eu tenho mediante a egrégora que está sendo formada naquele lugar. Então, mais uma vez, a turma que assistiu aí ao workshop vai entendendo cada vez mais a importância desse encontro. Aquilo que nós pensamos, aquilo que é formado junto com a nossa ancestralidade, aquilo que nós trazemos no mundo espiritual, né? Isso reflete na forma com que as nossas células agem, reflete na forma com que pensamos. Então, se você vai para um local que não tem mais nesse lugar a forma pensamento de tempo, de relógio, de horário, de dever, de desgraça, de destruição, de televisão falando das piores desgraças do mundo e todo mundo assistindo e batendo palma, se nós vamos para um lugar que está livre disso, a sua célula faz o quê? Ela chora de felicidade, ela chora de alegria, ela se encontra. E quando a célula se encontra energeticamente, acabou o problema. Não importa mais o tempo, você, se quiser, não envelhece mais. E nós envelhecemos por quê? Eu não sei se algum dia alguém já falou isso, tá? Não tenho menor ideia, mas essa é uma das coisas que eu trouxe quando eu vim de lá. Nós envelhecemos simplesmente porque estamos programados para envelhecer. A partir do momento que mudar a nossa forma de pensar, nós mudamos o nosso DNA e não precisamos mais envelhecer. Existe até alguns escritos que dizem que fomos programados, né, na época dos Anunnaki, na época que vieram os geneticistas para cá, que nós fomos programados para não viver muito tempo mesmo. Mas a partir do momento que é possível programar para um lado, também é possível programar para o outro. E o que eu postei lá no grupo, podem olhar, todo mundo, olhem lá no grupo, aquela imagem reconstruída do gigante de 7 metros, real, que ficou em poder de um padre, guardado durante décadas, até chegar o momento dele revelar isso. Lá está, leiam a história desses gigantes que viviam mais de 400 anos. E então? Interessante, tudo isso é interessante. Vou continuar aqui. Então, Karina, sobre esses 144 mil, né, que é um número que pode ser apenas simbólico, alguns escritores, mais de um até, de ideologias diferentes, afirmam que realmente são 144 mil, porém 4 mais 4 mais 1 dá 9, 9 é um número simbólico, tá? E um número muito forte. Mas, de qualquer forma, 144 mil está ótimo para começar um novo mundo.
Porque se você for olhar de 7 bilhões, 10%, não, 10% de 7 bilhões, que a gente acha que seria pouco, né? 10% ainda é muito. Esses 10% não estão ligados em nada disso que nós estamos conversando. É 10% dos 10%. Aí sim, porque mesmo dentro de toda essa conversa diferente, né? Até bom para quem está chegando hoje a primeira vez, ou quem tem vindo aqui pouco, mesmo dentro dos grupos, os grupos esotéricos, os grupos ufológicos, ou seja lá qual for a denominação que cada um queira dar, há a segregação, a segmentação infernal de cada um desses, inclusive dos que se dizem mais altos, mais elevados, mesmo das seitas secretas, a briga entre os próprios Illuminatis, entre os próprios maçons, os próprios o que quer que seja, há brigas entre eles o tempo todo, há briga dentro das religiões, há briga em nome de Deus, massacre em nome de Deus, vocês sabem isso. Então, há uma segmentação tão grande, mesmo às vezes no próprio grupo, o grupo lá, Saint Germain, né, que só fala de coisas legais, não estou falando de grupo nenhum, tá? Estou só dando uma amostra aqui. Porque eu já presenciei isso, se dividir em 3, porque cada um queria uma coisa diferente e canalizava uma coisa diferente. Então, que raio de canal que é esse? Quem está mandando mensagem? O que a nossa mente está fazendo? Tá? Claro, existe a coisa bonita, mas nós estamos com a nossa mente e com o nosso ego à flor da pele. E por isso que os ETs extraterrestres, que não são extraterrestres, vamos assim dizer, né? São seres que podem ser ou não extraterrestres, existem ambos, eles têm dificuldade em chegar a bater um papo. Porque a gente não vai querer. A gente vai querer ouvir aquilo que nós achamos que está certo. E não o que está certo de verdade, de fato. Lembra que eu comentei isso esses dias? Quando chega... não foi na rádio, foi lá no grupo de estudos. A hora que a turma chegar, eles vão chegar para resolver a situação. Eles queriam chegar para conversar, mas nós não aceitamos conversar. Depois eu posso explicar isso direito. Se alguém acha que não, eu provo que nós não queremos essa conversa. Por mais que a gente ache que sim. Claro que tem uma porcentagem que sim, que já está meio preparado. Mas vamos colocar de todas as pessoas que curtem ufologia, se 10% estiver preparada para conversar com eles, é muito. Porque não é nada daquilo que a gente pensa que é. E por isso que eles não vêm. Porque se eles chegarem, eles têm que chegar para salvar, porque a gente está indo para um buraco. Essa é a grande realidade. Nós estamos indo para um buraco. Muita gente não quer ver isso. E é um buraco que nós mesmos cavamos. Então, se eles chegarem, eles precisam resolver, eles são práticos, eles não vão ficar passando a mão na cabeça. Todo mundo já passou a mão na cabeça da gente, né? Vieram todos os mestres, Buda, Maomé, Jesus, quem quer que você queira citar, todos eles vieram e já passaram a mão na nossa cabeça e deixaram o feijão com arroz. Se isso nós não aprendemos, o que dirá do cidadão que vem para chegar e falar, para tudo e faz tal coisa? Para resolver isso aqui, a gente precisa dar um colapso. Precisa parar esse sistema. Não tem conserto. Quem quer consertar isso não tem. Imagina o seu computador cheio de vírus, cheio de buraco, o vírus comendo o sistema, comendo partes disso, comendo partes daquilo. Imagina como que fica. Tem como consertar? Não tem, você tem que formatar. Não dá para você remendar. Quando é um detalhezinho, tudo bem, mas nós já passamos de um Frankenstein. Nós já somos mais que um Frankenstein. Então, não tem como resolver como o planeta está. Só formatando. Tá ok? Só formatando. Isso é muito sério. Eu posso explicar com calma, eu posso explicar para vocês exatamente até vários processos de como isso pode se dar, tá? Porque tem várias possibilidades dentro do que eu vi. Então, só formatando. Vou explicar sobre o segundo carro. O segundo carro é simples.
O segundo carro fui eu que criei. Eu estava num outro lugar, né? E esse lugar é possível você criar. Então eu falei, poxa vida, se eu tenho que ir lá, por que eu vou andando? Eu preciso criar algo aqui agora. E obviamente eu estava sendo colocado, entre aspas, à prova, e eles estavam me observando. Então tá bom. Nesse lugar existe um gás que ele é muito mais potente que os gases que nós temos aqui. É como se fosse um gás hélio, só que é mais forte. Então, na hora, eu enchi o tipo de uma bexiga, uma bola, e esse gás ele consegue elevar o nosso peso aqui na Terra, tá? O que acontece? Você senta nessa bola, que já é mais ou menos preparada para isso, eu só fiz um ajuste de acordo com o meu peso, você flutua um pouquinho só do chão, e aí você dá um pequeno impulso, você vai quase que caminhando e ao mesmo tempo flutuando, sentado naquilo. Gente, é uma delícia, é uma brincadeira assim que, olha, é coisa de criança. Mas então com um gás, é muito simples, com um gás um pouco mais forte do que o gás hélio, você levita, é uma altura de 40 centímetros, você calibra para ficar nessa altura e vai caminhando para onde você quiser. Simples. E existe. Interessante, né? Já volto já. Vou dar uma pausa nessa música, Lua, Madre, Mãe Lua, que é linda, mas ela volta já já. Eu estou dando uma olhada aqui no chat, que eu preciso parar para ler, né? Senão não tem como. E vi aqui que a Bel colocou, questão 728 do Livro dos Espíritos. Preciso que precisa que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E isso que é lindo, quando eu comentei, a destruição só existe para quem precisa da destruição. Para quem não precisa da destruição, só há maravilhas acontecendo e ocorrendo o tempo todo. Isso é lindo. Agora, respondendo a pergunta sobre o gás, né? Existe o gás na Terra, sim, mas não está disponível ainda, porque para se fazer esse gás, tá? Ele não é totalmente natural, é preciso de compostos químicos que o homem ainda não descobriu. É preciso uma reação. E então, como isso ainda não é permitido para nós, talvez alguns grupos secretos podem já ter manipulado esse gás da mesma forma que eu fiz, mas não é ainda autorizado para nós, justamente porque ainda não queremos andar da forma evolutiva na vida. Claro que não me refiro a nós, especificamente cada um dos que estão aqui, mas a humanidade de uma maneira em geral. E se alguém tem dúvida disso, porque tem gente que não gosta, né? Tem pessoas que saem correndo quando eu falo que a gente não está indo para o lugar certo, que a gente está indo para o buraco. Tem pessoas que saem correndo, são aquelas pessoas extremamente positivistas. Olha, eu sou extremamente positivista também, só que eu acredito que para você ir mais além, no caso da nossa humanidade, você vai precisar levar aí uns tapinha. Tá? É a minha forma de ver e é a forma que eu vi com que eles fazem conosco. Só que eles, nossa, o amor deles é tão grande, é maior do que até os hiperpositivistas podem pensar. O amor é tão grande que eles não fazem aquilo que a gente acha que deveriam fazer, justamente para o nosso aprendizado e também pelo nosso medo. Porque se chega alguém aqui agora e fala, olha, primeira coisa, para o sistema bancário, porque o sistema bancário é um colapso que não leva ninguém para lugar nenhum, o que vai acontecer? Muita gente vai perder emprego, né? Fecha tudo. E mesmo que eles criem um novo sistema para nós, aquele que é bitolado no emprego, aquele que é doido pelo lucro, aquele que é doido para passar a perna nos seus clientes, e assim é com praticamente todos os bancos, eu conheço muito do que rola por dentro do banco, o
que eles vão dizer? Esses seres do mal, esses seres acabaram com a minha vida, esses seres só vieram para destruir a nossa vida. E assim com outras profissões que hoje são terríveis, não vou nem falar, tá? Porque muita gente às vezes está nessa profissão, terríveis, que são praticamente do mal mesmo, vamos assim dizer, vão acabar essas profissões. E essa pessoa vai falar o quê? Esses seres vieram e acabaram com o nosso planeta. Ninguém vai querer entender. Ninguém vai querer se readaptar. As pessoas falam do bem, mas quem pratica o bem? Já desafiei em todas as palestras, não no workshop, tá? Por isso que vocês do workshop não ouviram, quem foi lá. Em todas as palestras que eu fiz, eu já desafiei as pessoas. É possível acabar com a fome e com a miséria do mundo em um único dia. Eu sei como fazer isso. Por que ainda ninguém fez? Eu falo assim. E o mais engraçado, eu falo tão sério isso na hora, que ninguém fala e também ninguém pergunta. Porque, no fundo, ninguém quer saber como aliviar a dor do outro. Isso é muito sério. É possível acabar com a fome do mundo e com a miséria do mundo em um dia. E é fácil fazer isso. Fácil. Mas quem quer? Aí que complica. Claro que aqui, entre nós, pessoas que já estão totalmente desconectadas dessa loucura, nós vamos encontrar algumas pessoas que querem. Só que nós precisamos de muito mais pessoas que querem. Aí, nós vamos fazer muitas coisas juntos, pode ter certeza. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O Carlos falou das Pleiades, né? Carlos, na realidade, eu ainda vou gravar mais com todos os nossos irmãos estelares. Por enquanto, só consegui gravar de Sírius e Pleiades. O que me falta hoje é tempo, né? O único tempinho que eu tinha de folga, vamos assim dizer, eu ainda arrumei pra gente a Rádio da Terra, porque isso é uma missão para mim, é algo que eu preciso fazer, é algo para mim maravilhoso. Então, ultimamente, o meu tempo simplesmente sumiu, mas quando der eu vou gravando. Então, Pleiades, Sírios e todos os outros são nossos irmãos. E digo mais, se tiver alguém do lado de lá que ainda esteja vibrando com vibrações não adequadas, se existir, pode ter certeza que nós, humanos, vamos mostrar para eles como se faz. Talvez esses 144 mil. Porque na hora que juntar esses 144 mil, vai ter luz no mundo. Nós vamos criar uma galáxia. Vamos ser um novo sol, porque o amor desses 144 mil, a alegria por toda a dor que o mundo tem passado, vocês não têm ideia da explosão humana que vai ser, e aí sim nós ouviremos coros de anjos no céu. 10.000 anjos para cada ser humano. E se você duvida, espere, faça a sua parte, se entregue, que você vai ver. Existem várias formas, muitas formas de acabar com a miséria do mundo em um único dia, e uma delas vocês mesmos colocaram aí. Se nós pegássemos, tá, antes de falar sobre essa forma, nós pegássemos aí há 3 anos atrás aquela dívida imensa que os Estados Unidos, né, têm, eles receberam cerca de 100 trilhões de dólares. 100 trilhões de dólares para cobrir a dívida ou parte da dívida, senão tudo ia por água abaixo. Se alguém faz uma dívida de 100 trilhões de dólares, se você repartir isso, vamos supor, para tudo, vamos pegar esse dinheiro e vamos repartir com a população. Só nisso você já mata a população de fome. Só com a dívida de um país.
Se você chegar e falar, estamos no Brasil, vamos pensar no Brasil então. O Brasil é um país cristão, né? Uma grande massa cristã, outra grande massa está subdividida entre outras ideologias, mas todas, de certa forma, acreditam em Deus, acreditam no Senhor, acreditam no bem. Então vamos fazer o seguinte, então faça de conta que é com você agora, tá? Estou numa palestra, vocês estão sentados olhando para mim e eu vou perguntar para vocês. E que vocês representam o Brasil. Então vamos lá. Vamos fazer de conta então, meus amigos, que o Brasil sofreu um grande terremoto e passou aqui um grande furacão que destruiu 30% de tudo que nós temos. 30%. Então você perdeu 30% de tudo. Você consegue imaginar isso? Então vamos fazer o seguinte. Me dá esses 30%. Vamos colocar esses 30% de tudo que você tem numa conta humana. De todos, do governo, de cada um de nós, das indústrias. Se uma indústria tem 3 bilhões de dólares, ela vai perder 30%. Se você tem 3 carros, você vai perder um carro. Se você tem 30 mil reais, você vai perder 30%. 9 mil. Se você tem bens, você vai perder 30%. Você vai entregar tudo isso numa conta humanizada. E eu quero ver se isso não vai bastar em divisão igual para tornar todo ser humano rico. 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 Há mais que o suficiente para todos. Só não há mais que união em todos. Por isso aquela frase que nós colocamos aqui representando a Rádio da Terra. É muito simples. A cura existe. Mas quem quer? Quero fazer uma pergunta para quem está vindo hoje pela primeira vez. Talvez alguns já tenham até corrido, né? Mas você que está chegando hoje pela primeira vez, o que você está achando? Está conseguindo pegar a energia do povo aqui, sentir essa energia, sentir esse fluxo, sentir que é uma coisa bem livre, espontânea, alegre, não tem nada programado, nada quadradinho. O que você acha disso? Está conseguindo se adaptar? Está achando estranho? Tem alguma dificuldade? Quer alguma explicação? Por favor, você que está chegando agora, seja bem-vindo e, com todo respeito, você pode colocar qualquer opinião, qualquer uma mesmo. Aqui é assim. Estou aguardando a sua opinião. Clara, obrigado por seu comentário e que bom que você sente o que todos nós sentimos. Temos muita coisa para aprender, querida. E o mais gostoso é quando a gente senta junto, aqui na rádio, ou em algum lugar, ou dentro de um grupo, e começa de verdade a aprender. Porque de papo furado nós já passamos. Lá em cima, a turminha já não aguenta mais papo furado. Até mesmo papo furado em relação a eles e em relação à espiritualidade. A coisa é muito maior do que aquilo que pensamos. Muito maior. Por isso, querida, seja bem-vinda e todos nós temos muito que aprender junto e a sua presença, a sua energia, com certeza as suas perguntas vai ajudar e vai estimular as respostas e estimular com que o outro possa aprender um pouquinho mais com você e com cada pergunta. E o Ronaldo passou uma frase também super legal. Quando a colheita é grande, os fazendeiros jogam fora para manter o valor.
É correto. Também o Carlos comentou, Carlos e Camanducaia, se não me engano, comentaram sobre a parte de armamentos, né? Isso também é outra forma. Lembra que eu comentei que há várias formas de salvar a humanidade, de parar com a fome e com a desgraça? A outra é: o que se gasta bélico no mundo hoje é em torno de 350 mil dólares por hora. Tem ideia? Guarda 350 mil dólares durante um ano e você livra a humanidade de todo o mal. Agora eu vou chegar na questão do Walter, tá? Eu vou ler aqui um livreto sobre Hercólobos. É um pouco assustador o que eu vou ler, tá? Lembrando, nós trazemos assuntos para estudo. Nada do que aqui está sendo dito, a menos que eu coloque para vocês que é, né? Mas nada que está sendo dito é algo que seja para a gente aceitar totalmente. É estudo. Então eu estou trazendo uma versão de um lado do gnosticismo universal sobre Hercólobos. E foi escrito por uma pessoa que, segundo é relatado e foi estudado, uma pessoa que teve a consciência desperta, ou seja, ele chegou num nível até de mestrado. Ele coordenou o movimento gnóstico durante diversos anos. Ele escreveu um livro. Eu vou ler para você o que ele fala sobre Hercólobos. E nós temos também o livro da Bel, que fala sobre Nibiru ou Nibiru, né? Que em algumas literaturas a gente pode definir que é a mesma coisa, Hercólobos e Nibiru, e planeta X, planeta vermelho. Mas em outras tem algumas coisas diferentes. Não batem muito os dados, a localização diferentes, tamanhos diferentes. Mas eu vou ler aqui para vocês o que está escrito na versão gnóstica sobre o planeta vermelho Hercólobos. E ele coloca: Hercólobos, ou planeta vermelho, é 5 a 6 vezes maior do que Júpiter. É um grande gigante que não há nada que o pare ou que o desvie. Os terrícolas creem que é um brinquedo. Realmente é o princípio do fim do planeta Terra. E já chegou. Isto sabem nos demais mundos do sistema solar. E há, por parte deles, um grande afã de prestar-nos uma ajuda para evitar o cataclismo. Mas ninguém poderá detê-lo, porque este é o castigo que merecemos para acabar com tanta maldade. Faço saber que Hercólobos é uma criação, como o nosso mundo. Tem a sua humanidade que o habita, tão perversa como a daqui. Cada planeta, cada mundo tem a sua humanidade. Que não creiam os senhores cientistas que vão atacar este planeta e vão desintegrar, porque lá também tem as suas armas que podem responder e fazer-nos desaparecer de um momento para o outro. Se os atacam, eles defendem-se, e o fim seria muito mais rápido. Resulta e passa-se que o vai-vem da vida, tudo retorna ao seu princípio, ou ao seu fim. No continente Atlântico sucedeu o mesmo caso, com menos intensidade. Mas nesse retorno dos acontecimentos, nosso planeta não aguenta sequer que passe por muito perto do outro, para voar em pedaços. Isto o desconhecem os senhores cientistas porque eles creem-se muito poderosos com suas armas, capazes de destruir semelhante gigante, e estão muito equivocados. O que vai acontecer dentro de curto prazo é que a desintegração da famosa Torre de Babel vai ocorrer. Já a terminaram e agora vêm as consequências negativas para toda a humanidade. E isso podem negar à vontade, mas que irá
ocorrer. E depois ele diz também, quando Hercólabo se aproximar mais da Terra, que se ponha ao lado do Sol, por isso que aqui é uma referência muito parecida, né, com a de Nibiru, começarão as epidemias mortíferas a que expandirem-se, e vão expandir-se por todo o planeta. E os médicos ou a ciência oficial não conhecerão que classe de enfermidades são e com o que se curam. Ficarão de mãos para cima ante as epidemias. Começará a desaparecer a vida do nosso planeta. E aí é onde a humanidade terá que comer cadáveres de seus semelhantes, pela fome devastadora e calor insuportável. Chegará o momento da tragédia, da obscuridade, tremores, terremotos, maremotos. Os seres humanos ficarão desequilibrados mentalmente, por não poderem comer nem dormir. E vendo o perigo, ao precipício lançar-se-ão em massa, loucos totalmente. Essa raça vai desaparecer, não ficará vida no planeta e será afundada no oceano. Mas isso devido à nossa perversidade máxima. É apenas a lei do retorno em ação. Trágico essa passagem, né, segundo esse pensador, esse sensitivo, né, ele já é falecido, Rabolu, venerável mestre Rabolu, como era denominado pelo gnosticismo. Então, é uma linha de pensamento bem drástica. Mesmo assim, eu quero dizer aquilo que eu falei anteriormente. Só há tragédia para quem precisa da tragédia. Por quê? Para quem tem o coração tranquilo. Para quem está desapegado já das questões mínimas humanas, dessas questões terrestres, totalmente terráqueas, no mau sentido, não no bom sentido, porque terráqueo é ótimo também, mas aquelas coisas do ego, aquelas minúcias do poder. Quem já não tem mais isso dentro de si, vai simplesmente celebrar. E a mensagem que eu tenho sobre isso, que é o que eu sinto no fundo do meu coração, que é o que eu trouxe das reuniões em Marte, é que não se preocupe. Não se preocupe. Se você se preocupa é porque você ainda não entendeu a história. Karina, uma mensagem para você. E claro, é para todos, mas baseado no que você falou. Nós pregamos o amor. Você não vê. Você não viu. Mas nós aqui estamos pregando o amor, Karina. E você está dentro. Todos que aqui estão dentro. É só isso que move a nossa rádio. O amor. Então não importa se não estão fazendo. Só importa o que podemos fazer agora. Atenção, Maria, e quem mais quiser falar, sim. Aqui você pode colocar sim o seu ponto de vista 100%. E com todo respeito nós vamos olhar e ler. Lembrando que estamos estudando à vontade. Sobre os 144 mil, né, que ficou faltando, obrigado por lembrar. Podem fazer a pergunta novamente em relação ao que ficou faltando aí, tá? Que, como eu digo sempre, não dá para acompanhar tudo. Então, se quem faz parte desses 144 mil, lembrando que é um número simbólico, tá? Pode até ser algo aproximado real, e faz sentido, mas também é uma simbologia. Então, a Valquíria perguntou sobre isso, né? O que eu sei dizer sobre isso é o seguinte, Valquíria. As pessoas podem sentir, elas não vão ter certeza
100%. Somente conforme ela for realmente se libertando de qualquer apego, de qualquer sinal do ego, e isso o gnosticismo fala muito, né? O ego é o que nos escraviza. Se você quer realmente saber de tudo, você precisa aniquilar o ego, né? Aquela parte da posse dentro de si. Então, quando isso estiver mais fraco dentro de nós, nós vamos podendo ter acesso a essas informações. E infelizmente é assim. Eu já vi que é assim, porque eu já tive momentos de exemplos disso, por coisas tão menores, tão mesquinhas, que é só você dar um pouquinho de informação ou poder para uma pessoa que você acha que ela já está boa para pegar aquilo, ela leva a história para outro lado. Por isso que, infelizmente, a gente ainda não sabe muita coisa. Mas as pessoas sentem. Elas sentem que tem alguma coisa especial reservado. E deixa eu ver que horas são. Dá tempo ainda. Então, enquanto o Alexandre escreve, né, já que ele não fala, enquanto o Alexandre escreve, eu vou falar. Eu vou falar do que eu vi relacionado a isso. Tá ok? Então eu vou pedir para vocês, presta atenção todo mundo aí, para depois não dizer que eu não falei, hein? Vou comentar o que eu vi relacionado a essa pergunta da Valquíria. Foi um sonho. Aquele sonho que não é sonho. O que aconteceu? Vi que estava tudo destruído. Realmente, nenhuma construção de pé. Pedra sobre pedra. Eu estava de pé. Alguns gemidos, a maioria tudo destruído, mas havia alguns gemidos. E uma nave veio de cima. Eu olhei para a nave e falei, opa, acho que agora vão me levar, né? Acho que agora vão me tirar daqui. Já que eu fiquei de pé, vou me tirar daqui. Aí lá de dentro da nave eu recebi a informação. Ainda não, porque você está preparado para ficar aí. E o mais interessante é que eu senti, com isso tudo, um amor tão grande, uma emoção tão grande. E eu caminhava, olhava para as pessoas, restos de pessoas, alguns que ainda conseguiam abrir os olhos. Eu olhava para aquilo sem sentir dor, sem sentir pena, sem sentir desespero, sem sentir absolutamente nada a não ser amor. Nada daquilo me comovia naquele sentido de, nossa, é uma tragédia, é um desastre, é uma coisa ruim. Não existe isso naquele momento. Não existe. Então eu caminhei. Caminhei. Fiz o que pude fazer. Depois, bem distante, havia uma pedra como se fosse um resto de um prédio inclinado. E lá, no fim, não dava para ver o que tinha, porque eram muitos escombros. Eu tinha que subir essa pedra e subir. E quando olhei do lado de lá, eu vi um mar totalmente novo, água verde e azul, como se fosse um redemoinho ao mesmo tempo, uma ilha, e nessa ilha as pessoas que estavam sendo levadas, que foram levadas pelas naves. E pela terra, pelo que eu percebi naquele momento, eu era o primeiro a chegar por terra. Porque todos aqueles que precisavam, que não tinham condições de ficar aqui para executar, não estavam ainda 100% preparados para executar aquela tarefa de ajudar e de
talvez resgatar ou de finalizar algo aqui, que não iriam suportar isso, mas já tinham condições de habitar um novo momento, já estavam nessa cidade. E quando eu vi essa cidade, essa ilha e aquela água linda, maravilhosa, eu não sei descrever para vocês a emoção que eu senti. Respondendo à pergunta do Carlos, apesar de eu ter tido essas experiências, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, tá? Muitas dúvidas sobre isso. Que os arcturianos nos protegem, né? E nos protegem do quê? Até uma determinada parte da minha vida, determinada parte dos meus estudos, eu nunca havia tido qualquer referência de seres extraterrestres malignos. Na realidade, até hoje, eu não tenho nenhuma referência concreta, tá? Veja bem, referência concreta de seres extraterrestres malignos. Tudo bem, vocês podem falar de tudo aí para mim, tá? Tem isso, tem aquilo, tem Illuminati, tem reptiliano. Eu assino embaixo de tudo isso no sentido de estudo, de pesquisa. Com certeza, e pode realmente existir, porque do jeito que tem coisa louca no mundo, né? Realmente é possível. Mas, primeiro, nunca vi. Segundo, nunca senti. Terceiro, com os mestres que eu tive contato, todos eles me falaram sempre a mesma coisa. Que é o seguinte: existe um nível de proteção espiritual. Senão não faria sentido o universo. Eu tive contato com pessoas que são tidas como iluminadas, que me falaram o seguinte: se houvesse possibilidade do ser humano ter tecnologia dessa forma para o mal, já tinham acabado com tudo. Existe um dispositivo de segurança espiritual que é o seguinte: você só atinge um determinado nível de tecnologia com a espiritualidade evolutiva. Senão não faz sentido o mundo. Senão ia ter guerra para todo lado, ia ser um destruindo o outro e acabou tudo isso aqui. Lembre-se que eu estou te passando uma visão daquilo que eu aprendi. Essa visão, olha só, essa visão eu estou tentando desconfigurar de dentro de mim devido a diversos outros estudos, livros, contatos, né? Contatos que eu digo com pessoas que tiveram contatos com reptiliano e que afirmam que tem isso e tem aquilo, e que tem altas brigas e acerto com o governo, lá o hangar lá de Dulce, o hangar 51. Então isso eu não consegui ainda entender exatamente no sentido espiritual. Entender tecnicamente, a gente entende, né? Acordo para lá, acordo para cá, é a mesma coisa que fazem os humanos, que fazem aí com droga, etc e tal. Mas e se tudo isso for mentira? E se tudo isso for programado só para a gente ter medo do que vai acontecer? Porque é o que eu disse, a minha formação até pouco tempo atrás era de que não existe ninguém com uma tecnologia nesse nível que possa nos fazer mal. Nós é que achamos isso devido à nossa ignorância. Porque senão eles já tinham chegado aqui, colocado a bandeira e não tem conversa, não. Acredito, não acredito, ponto. Como você, detono você e quero esse planeta para mim, não tem que fazer acordo. Se eu tenho tecnologia, ou você me dá, ou você morre. Acabou, ponto final. A lógica não seria essa? Para que ficar fazendo acordinho? Para que ficar brincando de esconde-esconde? Claro que também faz sentido, né? Analisando. Então, eu estou tentando ainda compreender dentro de mim, viu, Carlos? Então, eu tenho essa dúvida, por isso eu não vou responder isso para você, porque eu não sei. O que eu sei até então é isso que eu te passei. Nada mais do que isso. Tá? E faz sentido para mim isso, né? Se você atingir um nível de evolução, você não tem como usar isso para o mal. Porque uma coisa está ligada à outra. Para você passar por determinados níveis de entendimento, você precisa despertar a espiritualidade.
Claro que existe a espiritualidade usada para o mal, mas isso está num programa até um nível. Você pode desenvolver muita coisa para o mal? Sim. É possível? Sim, isso é possível. Mas até um limite. Então, vamos adaptar. Se tudo que está acontecendo aqui, olha só o que eu vou falar para vocês, tá? E talvez ninguém tenha falado isso até hoje. Não sei, mas o que eu vou falar. Se realmente essa coisa de reptiliano, desses seres que têm naves e que são, entre aspas, do mal, existe, se isso existe, escreva o que eu vou falar. É uma puta falta de sacanagem. Lembra que eu expliquei essa terminologia para vocês lá no comecinho? Ó, puta falta de sacanagem. Se isso existe, putz grila, que raio de ser humano somos nós para deixar isso existir? Porque se eu for analisar também esse lado, eu tenho que analisar o outro lado do que alguns seres iluminados me falaram. Você não consegue ultrapassar um certo limite de tecnologia, porque dali para frente é só com sabedoria espiritual. Então significa que esses seres estão num nível muito baixo, perto daqueles que estão lá em cima. Tá? Então, por mais tecnologia que se tenha, e essa troca que tem com o nosso governo, estou tentando associar as duas teorias ao mesmo tempo, eles são muito pouco. E nada chega perto da luz daqueles que estão lá em cima. Então a gente não tem que se preocupar com absolutamente nada, a gente tem que se preocupar com a nossa união. Porque a falta da nossa união, que nós não temos representatividade. Lembra que eu falei isso para vocês semana passada? Que isso é algo que nós podemos fazer? Ter representatividade. E eu posso explicar isso para vocês na quarta-feira que vem. O que é ter representatividade? Sim, você que está aí ouvindo a minha voz nesse momento, você pode fazer parte disso. Nós podemos mudar. E será que eles não estão esperando isso? Só que para fazer tem que ter representatividade. E não há representatividade do bem na Terra. Escutou o que eu falei? Eu posso estar errado, amanhã eu posso vir falar para vocês, pelo amor de Deus, me desculpe, eu errei. Mas eu acho que vocês sabem o que eu estou falando. Não há representatividade do bem na Terra. Há pessoas que curtem, que gostam, que são boas, mas pegar um segurar a mão do outro e vamos resolver a parada, não tem. Onde? Se tem, me diz. Amigos, chegamos ao fim de mais uma noite na Rádio da Terra. Estou preparando convidados para a gente conversar sobre ufologia, mas todos eles estão, de certa forma, bastante atarefados em viagens ou com problemas de saúde. Então, quando der, teremos mais convidados aqui, tá ok? Semana que vem a gente pode continuar sobre os questionamentos que ficaram no ar, né, sobre o que eu falei. Me perguntem, por gentileza, me lembre na semana que vem. Amanhã falaremos sobre espiritualidade, eu vou explicar sobre as fumacinhas aí que perguntaram, né? E é isso, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Rádio da Terra fazendo aqui o seu papel de informação, questionamento sobre a evolução humana. Lembrando que sempre é um estudo, faz parte de estudo e todos vocês podem opinar e vamos conversar sobre todos os pontos de vista, todas as opiniões, que tudo seja sempre muito bem-vindo, com respeito, com amor, em nome realmente da paz e do bem. Boa noite a todos.